Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari. Eu sou a Sofia. E galera, no vídeo de hoje a gente veio aqui dar um recado. Ai, eu tô com soluço, gente, perdoa. Um recado. Bom, gente, pra quem não sabe, eu tô muito sumida aqui do YouTube, porque, né, tipo, fevereiro e março estão, assim, meses horríveis, né, pra nossa família. Então, não vou ficar gravando vídeo feliz, essas coisas. Respeitar o momento, né, gente, aqui. Ai, eu tô com soluço, meu Deus, tá, vamos lá. Bom, gente, pra quem não sabe, o meu pai, ele faleceu no dia 27 de fevereiro. E o pai da Sol, meu tio, né? Acho que foi dia 9. Isso aí, foi dia 9. E assim, gente, foi uma semana, né? Ai, gente, tô com soluço de diferença. Foi uma semana de diferença. Então, assim, tudo é muito novo pra gente ainda. A Sofia, nem uma semana, né, que aconteceu tudo. Então, assim, tudo é muito novo. Tudo muito novo. Então, a gente vai explicar o que aconteceu. Eu vou explicar o que aconteceu com meu pai, a Sofia com o pai dela. Eu vou tentar não chorar nesse vídeo, porque eu já chorei muito semana passada. E semana retrasada também. Então eu vou tentar não chorar, porque, enfim, gente, onde quer que eles dois estejam, eu sei que eles não querem ver a gente chorando, né? Então, enfim. Hoje é dia 14 e tá tendo no meu colégio em Chigo uma cerimônia, né? Teve semana passada pro meu pai e agora tá tendo pro meu tio. A gente não foi, mas não é porque também a gente não foi que a gente não tá triste ou coisa do tipo, tá bom? Foi uma opção da Sol não querer ir na cerimônia, né? Nessa missa pro pai dela, e foi uma opção minha também não ir semana passada pra do meu pai. Mas, tipo, isso não significa o quanto a gente ama ou não, né, os nossos pais. Gente, o que acontece? Quer explicar primeiro o que aconteceu com seu pai? Ou... Tá. Gente, o que acontece? Dia 30 de janeiro, ou até antes, na verdade, no feriado de São Paulo, o meu pai, ele se sentiu muito mal. Aí, né, foi segunda-feira o feriado. No sábado, ele pegou muita chuva, porque ele foi na casa da minha avó. E na casa da minha avó, alagou lá, alaga mesmo a rua da minha avó. E ele pegou muita chuva, tanto ele quanto meu tio. Aí, beleza, mas assim, ele tava, tipo, normal no sábado. E aí, gente, o que aconteceu? Ele chegou só com um pouco de tosse em casa. Mas a gente achou que era por conta da chuva, porque ele pegou muita chuva no sábado. Aí, no domingo, gente, a gente foi comer, tanto que a Sofia foi. Só que aí, ela tava na casa da minha avó, né? Ela só foi dormir lá, tipo, né, de boa. E aí, ela foi dormir lá. E já na sexta, a minha irmã, que acabou de aparecer ali, Rafaela, dá um oizinho. Ela e a Sofia estavam dormindo na minha avó desde sábado, no caso, à noite. Na verdade, eu dormi lá de sexta, porque Isso. nessa época não, né? Um tempo atrás, toda sexta eu ia pra casa da nossa avó. Isso. Então eu ficava de sexta a domingo. E no domingo, a gente foi almoçar num restaurante que minha avó queria muito. Só que, assim, tem um porquê a gente foi nesse restaurante. Eu não contei isso pra vocês na época, mas dia 6 de outubro, gente, eu gravei um vlog, né? A vlog da semana do meu aniversário. Só que no dia 6 de outubro, meu pai acabou sendo demitido do trabalho dele. Então eu não tava muito bem gravando aquele vlog. E eu não falei pra vocês na época o motivo, mas falei que eu não tava muito feliz, gente. Até porque foi, tipo, um dia antes do meu aniversário. Então a gente tava muito mal, a gente não sabia, meu pai principalmente não sabia o que fazer. Ai, gente, desculpa. Então a gente tava muito mal. E a minha avó, ela propôs o seguinte pro meu pai: quando você achar um emprego e quando você se instalar, a gente vai nesse restaurante que eu quero ir. Foi uma promessa, e meu pai, até antes de falecer, ele cumpriu essa promessa. O que eu acho isso incrível, incrível mesmo, dessa história toda, né? Enfim, essa é a parte que eu mais me sinto, assim, bem, né? Porque ele cumpriu a promessa que ele prometeu pra minha avó, e isso foi incrível. Aí, né, no dia 26, feriado de São Paulo, o meu pai começou a passar mal, né? Ele dormiu com coberta, sendo que aquela noite tinha feito calor. Muito calor. E a minha irmã já tinha ido dormir na casa da minha avó, porque a Sossô falou, eu vou ficar lá. Aí, beleza. E aí, dia 26, o meu pai já ficou mais trancado no quarto e a minha mãe ficou aqui na sala comigo. A gente ficou de máscara, meu pai ficou de máscara, porque a gente ficou com medo, né, gente? A gente não sabia, né? A gente não tinha noção se ele tava ou não com o vírus. Aí, gente, o que acontece? No dia 27, eu acho, ou dia 26, eu não lembro qual é o dia de São Paulo, desculpa, gente. Na terça, meu pai vai fazer o exame, né, o teste, pra ver se ele tava com o vírus ou não. Eu vou tentar evitar o nome do vírus, que eu acho que o YouTube bloqueia. Então eu vou chamar de vírus o vídeo todo, mas, né,
Não preciso nem falar qual vírus foi, né, gente? E aí, o que acontece? Meu pai fez o teste e no dia ele já chegou muito assim, tipo, olha, eu acho que ferrou, né? Só tava eu em casa. Olha, Mari, eu acho que ferrou, eu acho que eu tô com, né, o tananã mesmo, E aí ele chegou em casa meio triste, sabe? Meio... Ele não é de chorar, o meu pai, nunca foi. Então, ele chegou em casa meio triste, assim, ficou lá pro quarto. Esse dia ele ainda comeu. Aí na sexta, na verdade no sábado, porque o resultado saiu na sexta. São 3 dias pra sair o resultado do Covid. O meu pai, ele tava num estado muito grave de Covid, tipo, muito, muito, muito grave mesmo. E aí no sábado, a minha mãe levou, né, eu, minha mãe e a minha tia, a mãe da minha prima, levou ele pro hospital. Ele tava muito, muito, muito mal. E aí foi a última vez que eu vi ele, no dia 30 de janeiro, se eu não me engano. 30 ou 31, acho que foi dia 30. Aí, gente, o que aconteceu? Na primeira semana que ele ficou lá, ele ficou mais ou menos, assim. A moça, né, a médica, no dia que ele foi fazer o teste, disse que ele tá com 2 manchinhas bem pequenas no pulmão. Mas que se aquilo fosse Covid, o Covid dele já tava, tipo, muito avançado. Então, na segunda, ele ficou numa semi-UTI, digamos assim. Na terça, ele já começou com aqueles... Eu não vou saber o nome técnico de nada, gente, desculpa. Sabe aqueles caninhos que você coloca aqui no nariz, bem, tipo, Sonda? Grey's Anatomy? Eu não sei se é sonda. Pra respirar, sabe aqueles caninhos? Não, eu acho que é sonda. É sonda? Enfim, Sei eu não lá. sei, gente, mas esses caninhos. Aí, na quarta, ele já foi com oxigênio. E aí, o pulmão dele já tava muito comprometido. Ele tava com o quê? 50% do pulmão? Aí, gente, o médico ligou de chamada de voz pra minha mãe e falou assim, olha, a gente vai ter que entubar ele porque ele tá muito, com a respiração muito... E aí foi a última vez que a minha mãe viu, né, conversou com o meu pai. Mas meu pai ainda tava assim, sabe, gente, ele não tava mal, ele tava bem. Tanto que no dia que a gente levou ele pro hospital, ele tava muito animado, tipo, ele conversou comigo, tipo, de boa. E, enfim. Aí depois ele ficou entubado, passou a semana, sempre a mesma coisa. E a gente ficava muito aflita, porque a gente esperava os médicos ligarem. Teve um dia que os médicos não ligaram e a gente ficou apavorado. E aí, gente, o que aconteceu? Passou nessa semana e no sábado, eu não vou lembrar, gente, a data, dia 20 ou 19, eu não lembro. Ele teve uma parada cardíaca, né? Eu acho que foi e... dia 19. Foi, né? Acho que foi também. Uma semana antes dele morrer, ele teve uma parada cardíaca. E de 9 minutos, de 7 minutos, eu acho, ou 9 8, minutos, eu não lembro. Enfim, gente. E aí, os médicos avisaram a minha mãe que podia ter dano cerebral nele. Dano cerebral é, por exemplo, assim, vamos supor, quando ele fica muito tempo sem respirar, o cérebro dele, tipo, avisa ele que ele não consegue mais respirar. O cérebro é o comando de todas as partes do nosso corpo. Se eu tô falando agora é porque o meu cérebro tá mandando o comando, entendeu? Então, meu pai, ele talvez ficaria, por exemplo, sem essa parte respiratória do cérebro. Então, os médicos estavam achando que deu uma boa perca na parte cerebral do meu pai. E ali, naquele dia, quando a minha mãe disse que ele teve o ataque cardíaco, gente, a Sofia tava em casa. Você tava em casa, né? Ela é prova disso. Eu passei muito mal. Passei muito mal, gente. Não só você, como todo mundo. Como todo mundo, mas eu tremia, eu fiquei gelada, eu chorei, tipo, muito, 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 muito. Porque eu achei, gente, que muito ele ia ficar bem. Nossa, vocês não têm noção. Muito mesmo. A gente achava eu achava muito que ele ia ficar bem. Aí, beleza, passou a semana, minha mãe recebia a notícia, eu falava assim, mãe, eu não quero saber notícia, eu tenho a minha fé, eu vou seguir com a minha fé. Só que aí, gente, olha, parece coisa assim, louca. No sábado eu tava muito, muito, muito mal, no dia que ele teve a parada. Passou a semana, eu não sei, parece que meu coração foi confortando toda aquela situação, não sei explicar isso pra vocês. E simplesmente no dia que ele morreu, dia 27, eu não chorei muito. Eu não chorei muito porque eu vi que aquilo lá foi o melhor pra ele. E em vez dele ficar aqui numa cama, esquecer da gente, ou sei lá, não saber mais comer, entendeu? Eu prefiro que ele... eu preferia que ele tivesse ido do que ele ficasse aqui super mal, entendeu? Seria pior pra ele e pra nós também. Então, por mais que doa muito, foi melhor pra ele, entendeu? E não significa que ele, tipo, esteja extremamente longe, que ele não tá perto, entendeu? Então, foi isso que aconteceu com meu pai. Então, assim, foi muito difícil, muito mesmo. E aí agora a Sofia vai contar o dela. E, gente, nesse tempo, a minha mãe também pegou o Covid, a mãe dela e o pai dela.
Nossa, e agora minha prima tá com Covid também, gente. Então, assim, nossa, é tipo assim, 2021 tá muito pior que 2020. Todo mundo achava que, assim, ia virar 2021 e assumir, o que é Covid? Então, assim, horrível. Então, agora fica pior, porque a gente tem que resolver todas questão de papelada, inventário. É muito complicado, é muito burocrático. É burocrático que fala? Enfim, muito difícil essa parte. Mas eu sinto que foi melhor pro meu pai. Eu prefiro muito que ele tenha ido do que eu ver ele aqui sofrendo numa cama, talvez nunca mais levantar, gente. Então, eu prefiro, porque a gente vê tanto caso de pessoas que saem do hospital depois de 90 dias, sabe? Sem comer, sem falar, sem andar. Então, eu creio que foi melhor pra ele, né? Como a minha mãe, acho que a minha prima também, a minha irmã. Obviamente, dói, mas tipo, eu sinto que foi melhor. Agora a Sossô vai contar o que aconteceu com ela. A Sofia ficou muito tempo aqui em casa. Ficou, né, Sô? Fiquei. Ficou quando a mãe dela pegou Covid, ela veio aqui pra casa. Agora a Sofia vai contar porque eu não sei nada, assim, da parte dela. Então, pra quem não sabe, minha mãe trabalha com turismo. STF Viagens aqui embaixo. Desculpa. E a gente tava tendo uns problemas lá em casa e ela decidiu abrir uma lojinha com a agência dela. E nisso, no dia, acho que 2 dias antes de... Abrir a lojinha. Abrir a lojinha, né? Da inauguração. Na inauguração, o meu pai, ele, um dia... Foi na sexta. Ah, verdade. É que assim, gente, a Rafa, ela tava lá porque a minha mãe tava com Covid, entendeu? E assim, eu não tava com sintoma, mas eu posso muito bem ter ficado assintomática, né? Então, continua isso. Ela tava lá na casa da minha prima. Um dia antes, o meu pai, ele ficava até mais tarde ajudando minha mãe lá, junto comigo e com a Rafa, que tá aqui atrás. E nisso, nesse dia, na sexta, ele foi embora, acho que pra casa, que ele falou que ele tava com dor nas costas e queria descansar. Aí ele foi pra casa, acho que era umas 2h30, né, Rafa? Da tarde? E ele sempre ficava, tipo assim, até as 4, às 5 da tarde, até o horário que a gente ficava. E nisso, passou, aí no sábado... Sábado foi a inauguração. Não, na sexta, no mesmo dia... A minha mãe, a gente foi na farmácia porque ele tava muito estranho, ele não tava comendo direito. No almoço ele já comeu pouco, então a gente já estranhou. No caso ele não comeu nada, né? No caso ele não comeu nada, realmente. Ele pegou um pedaço do bife, um pouquinho de arroz e falou que não queria massa. Massa. Mas... Só tenta falar um pouquinho mais alto pra gente ter uma noção se vai ficar bom o som. Mas acho que vai ficar, mas enfim. E aí, eu e a minha Rafa, a gente foi na farmácia pra Fazer um teste. marcar o exame, né? Pra ele fazer o teste. Aí a gente levou ele pra fazer o teste e a gente esperou 20 minutos, que foi o da farmácia, que espera 20 minutos. E ele fez e deu positivo. Aí logo nisso, minha mãe deixou eu e a Rafa na casa. Pra eu pegar algumas roupas e vir pra cá. Só que nisso, enquanto eu pegava as roupas, minha mãe já levou ele pro posto, acho que é posto, tá? Posto de saúde, posto de saúde. E lá não tinha os remédios que ele precisava, então acho que levaram... Não tinha vaga pra ser atendido. Não tinha vaga gente. pra ser atendido. Aí Olha ele foi aqui. direto pro hospital. E minha mãe logo depois foi buscar a gente pra gente comer alguma coisa. E a gente ficou de sexta pra sábado na casa da nossa avó. Aí sábado foi a inauguração. De aí... máscara, viu, gente? Que fala isso. Porque mesmo elas conviveram com meu tio, né? E a minha tia até aí não sabia que tava com Covid, né? Elas ficaram de máscara na casa da minha avó, gente, pra não, né? Olha lá. Então, continua, só pra, né, tentar isso aí. E onde eu tava? Você tava falando da inauguração, agora é o sábado, né? Inauguração. No sábado foi a inauguração e ele já, como ele já sabia que tava com Covid, ele não foi na inauguração. E nisso, já no dia, eu já vim pra cá. Aí passou, acho que, não sei. No dia seguinte, a sua mãe foi fazer o teste, A né? minha mãe foi fazer o teste por desencargo, só pra... E quando ela foi fazer, deu positivo. Aí acho que passou 2 dias e meu pai começou a piorar muito. Tudo que dava ele não comia, tudo. Aí minha mãe decidiu levar ele pro hospital. Volto. Não, na verdade... o meu pai, antes de ir pro hospital, ele foi uma vez pra tomar soro
e depois acho que ele ficou 2 dias em casa, mas depois minha mãe falou pro meu irmão que mora lá em casa com a gente, leva ele pro hospital porque ele não tá bem. Aí levou e aí foi passando os dias dele no hospital. E nesses primeiros dias só vinha melhora, só que depois começou a piorar. Os médicos falaram que ele tava com 50% do pulmão tomado e que ele tava entubado e ele já tava com oxigênio, acho que ele tava com oxigênio. Antes de ser entubado, ele já tava com oxigênio. Com oxigênio. Aí ele foi desentubado. Desentubado. E depois, acho que passou um dia, ou não, nem sei, acho que é menos. Mas acho que foi um dia, os médicos falaram, eu vou fazer um exame do crânio. Isso, gente, um raio-x pra ver como ele tava. Só que, uns dias antes, no sábado, ela falou com o pai dela por videochamada. E ele tava bem, assim, tava. Ele tinha se desentubado, e aí, né, ele pediu pra ligar pra elas, porque ele queria saber como elas estavam. Então, ele conseguiu falar com elas, mas aí no domingo ele já não conseguiu muito, não é? Alguma coisa assim. Ele falou tudo bem e desligou, porque o médico falou que ele tava cansado. E nisso, no domingo, acho, na última vídeo chamada que ele fez, ele tava com uma máscara aqui. De oxigênio. De oxigênio. Balão já, né, gente? Aí, depois disso, ele foi fazer um exame, o raio-x do crânio. Pra ser entubado de novo. E que talvez ele seria entubado de novo. Pelo estado dele, né? E isso, quando ele foi ser entubado, porque o cano machuca muito aqui. Então, nisso, quando ele foi ser entubado, quando ele começou, ele não resistiu. E assim, gente, sabe o que é mais assim dessa história? O meu pai, ele chegou no pulmão, não, no hospital, com o quê? 50% do pulmão. E ele foi pra 100%. Então ele ficou com 100% do pulmão assim, dele cheio de Covid. Meu pai, ele tava com 50% do pulmão tomado. Só que a gente foi ver que ele não tava, ele tava com 80%. Os médicos não falaram, a gente viu pelos exames. Isso mesmo. O laudo do meu pai, né? Não sei se é laudo, o documento do meu pai afirmou que ele teve perda cerebral total. Meu pai teve 50% da perda cerebral, então... O pai dela teve 50%, meu pai teve perda cerebral total. Ele teve falência respiratória por conta dessa... O meu pai, tá, gente? Ela fala depois do dela que ela sabe. Meu pai teve pneumonia de Covid, que é, 3 vezes pior do que a pneumonia normal. Então, ele teve também falência nos rins, eu acho, alguma coisa assim. Ele teve muita coisa. O laudo dele, assim, o óbito dele é gigante de coisa, assim, que deu nele, né? Mas assim, o que eu acho que assim, os médicos, o hospital que ele tava, porque o meu pai ficou num hospital diferente do da Sul. Mas eu não tenho nem... Tudo bom? Aí a Rafaela caiu? Eu não tenho nenhuma dúvida que eles fizeram tudo possível. E eu fico feliz por uma parte, gente. Pelo menos o meu pai e o dela conseguiram um leito de hospital, né, gente? Muita gente não tá conseguindo um leito pro hospital. Então, eles conseguiram e, entende? Eles lutaram muito pra tentar. Mas, a mesma coisa, o pai da Sofia ia ficar igual ao meu pai, entendeu? Acabou que deu a mesma coisa, assim, né, querendo ou não. Mas acontece que eu acho que o meu pai preparou um pouquinho a gente nessa uma semana depois que ele teve a parada cardíaca. Mas o pai da Sofia, tipo assim, gente, tanto que no dia que aconteceu tudo, no dia 9, na terça, eu tava gravando um vlog pra vocês, né? Eu tava resolvendo algumas papeladas, né, do meu pai, então a gente foi no hospital que ele ficou pros médicos que atenderam ele preencher um trem lá pro inventário dele. É tudo muito burocrático, gente, então a gente teve que ir. E aí deu um problema e a mãe dela foi comprar remédio, no caminho ela foi falando, né, do meu tio. E assim, a gente para, Tati, ele vai ficar bem, né, Tati é minha tia no caso, gente. Para que ele vai ficar bem, porque o meu pai, comparado ao pai dela, tava muito pior. Muito mesmo. E no dia 9, né, meu pai faleceu no dia 27, então, enfim. E o que acontece? No dia 9, a gente para, tá? Ele vai ficar bem, porque mesmo ele tendo uma piora, assim, a gente achava que ele ia ficar bem. Pelos exames dele nos dias anteriores terem melhorado. E aí, o quê? Umas 6 da tarde? Foi quando ligaram? Então, seu pai faleceu às 5h30 da manhã e o meu pai faleceu às 5h40 da tarde. Isso. Aí ligaram do hospital, aí umas 6 horas,
falando pra minha tia correr pro Na hospital. verdade, não foi. Acho que era 5h30. 5 e pouco, né? Mas 5 e pouquinho ligaram, leva O documento qualquer dele. documento dele E pro uma hospital. roupa. E uma roupa. E aí a minha tia foi, o hospital é super longe daqui. Aí foi minha mãe e minha tia. Elas voltaram 5 da manhã pra casa, gente. A gente decidiu pra escola. A gente tava indo pra escola e elas chegaram, pra vocês terem uma noção. Foi muito corrido. E, né, não faz nem uma semana que aconteceu com o pai dela. E vai fazer. Fez 3 semanas ontem. Não, 2 semanas ontem com meu pai. Então é muito difícil. E o que acontece é o seguinte: o pai dela usava a máscara. O meu pai usava máscara. O meu pai, ele saía muito pouco. A única diversão que ele tinha no mês era pescar. E ele pescava uma vez por mês e ele não tirava a máscara. E era isso, sabe? Ele ia no mercado pra mãe dele, né, pra minha avó, ia trabalhar e ia pescar. Era a única coisa que ele fazia no mês inteiro dele, gente. Então, assim, ele usava a máscara, entendeu? Não é igual essas pessoas que você sai na rua e não usa máscara. Eu e a Sofia, né, a Rafa, a gente saiu ontem. Pra que a gente saiu mesmo? Pra ir no mercado. Ou pra... A gente foi comprar umas coisinhas. E aí... a gente foi na casa da minha tia também, da ração pro Billy, pro caçoninho da Sofia. E aí a gente viu e eu gravei as pessoas sem máscara na rua. E eu vou postar lá no meu IGTV do Insta, porque, enfim, vai ser acho que melhor postar lá no Insta esse vídeo. Mas, assim, gente, usem a máscara, porque a máscara salva, entendeu? A minha tia ficou muito mal. A minha mãe, ela ficou mal, mas, assim, a minha tia ficou pior, né? O meu tio pegou Covid, a minha tia, minha prima agora tá com Covid. Então, assim, gente, não é uma gripezinha, entendeu? Não é. Entendeu? Porque em menos de 2 semanas a gente perdeu 2 pessoas da família, entendeu? Mas o engraçado é que quem não usa máscara não pega. E quem usa, pega. Então, assim, isso é o cúmulo, entendeu? É o cúmulo. As pessoas acham que virou 2021, ninguém vai pegar, entendeu? Parece que essas pessoas não têm televisão em casa. Não usam a máscara, sabe? Tipo, não usam. E agora o vírus tá pegando mais as pessoas jovens, entende? Então, eu não sei o que vai ser do nosso país. Eu não sei. Porque, gente, isso nunca vai passar se as pessoas não terem um pouquinho de consciência e usarem a máscara. Porque, gente, a máscara, é muito importante. sabe? Então, assim, gente, cientistas já falaram que a máscara salva. A vacina tá indo devagar, mas a gente tá tendo vacinação. Custa esperar mais um pouco com a merda da máscara no seu rosto? Eu acho que não, né? Então, assim, se vai sair, usa máscara. Se você, sei lá, tá com suspeita de Covid, usa máscara. Porque, assim, gente, só a gente sabe o que a gente passou nesses dias, né, perdendo o meu pai e o meu tio dela e o pai dela. A minha avó, a gente tá muito mal. Ela perdeu 2 genros. Perdeu 2 genros, entende? As 2 vozes, né? Você também. As 2 vozes. Não, mais ou menos. Então, assim, gente, é muito, sabe? É muito ruim, muito mesmo. A gente não sabe o que vai fazer agora, mas... Então, outra coisa. Eu falei do Billy. Agora a gente sabe, a gente vai comer, mas... Ai, Sofia! A Sofia e a minha tia e a minha avó estão morando aqui. Vocês estão ficando aqui. Por um tempo, né, a gente ainda não sabe se vai que, né, a gente mora juntas, ou sei lá, se a gente mora perto uma da outra, a gente não sabe, né, gente, não sabe. Mas o Billy só não tá ficando aqui em casa, gente. Porque ele é homem e tem 4, só uma é castrada e as 3 Então, são... não daria certo, né, gente, se vocês me entenderam. Então, o Billy não tá aqui, mas a gente tá levando comida lá pro Billy. Na verdade, o irmão dela tá colocando comida, tá ficando com o Billy. Mas a gente agora tá indo, a gente tem que resolver tudo, né? Agora, tanto a minha tia quanto a minha mãe tem que ver esse trem de inventário. E é muito, muito, como eu disse, burocrático. Então a gente tem que realmente agora... Eu sei que eu fiquei muito tempo afastada do canal e eu devi uma satisfação pra vocês. E... assim, eu vou voltar, tá bom? Eu prometo. Até porque eu amo o canal. Se você pergunta pra, sei lá, minha prima... pra minha mãe, todos vão dizer, eu amo esse canal, eu amo gravar. Tanto que eu tinha muitos planos pra esse ano, vocês viram, eu falei ano passado, eu fiz um vídeo falando de Nova York, que eu ia viajar pra Nova York esse ano com a minha mãe. Mas, né, gente, acho que eu preciso dizer, né? A gente achou que esse ano ia ser muito melhor, só que foi ao contrário, muito pior. Foi ao contrário. Então, assim, gente, é muito estranho, porque, tipo assim,
Parece que ontem à noite eu falei com meu pai, sabe? É muito estranho, é muito estranho. Porque, sei lá, gente, é muito estranho mesmo. Muito estranho. Mas vai que 2022 venha coisas boas por aí, vai que... Talvez uma viagem, talvez, Sofia. Com um monte de gente. Com um monte de gente, talvez. Ó, gente, ó o spoiler, eu vou contar. Esse vídeo vai ficar enorme, gente. Mas a gente tá pensando em ir pra Orlando, né, ano que vem. Porque, tipo, a gente, né, ia pra Nova York esse ano, não foi. Então a gente tá pensando em ir pra Orlando ano que vem. Nós tudo aqui. A minha avó, minha mãe, minha tia, a chata da minha irmã. A gente tá pensando muito em ir pra Orlando. Então, se tudo der certo, a gente vai ter muito vídeo legal. Ou o final desse ano, né? Se tudo der certo. Se tudo... Vai que, né, gente? Tudo Vai. dá certo. Então, né, vai que, a gente Não não tinha pensado sabe. que fosse nisso. Oi? Não tinha pensado. Não tinha, né? Eu também não, você Não, falando e outra bem. coisa, pode ser também a nossa prima, você esqueceu de falar. E talvez a nossa prima também, gente. A nossa Então... outra, né? A nossa outra. Qual? Pera, qual? A Vi. Ah. Um beijo, Vitória! Aquela. Por que você tá assistindo esse vídeo, né? Vai que, a gente não sabe, né? Mas, enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, se inscreve. Prometo que a gente vai voltar, tá bom? Eu não vou, acho que nem editar esse vídeo, eu não vou fazer, acho que nem uma thumbnail muito boa, assim. Só vou postar mesmo, porque fazia muito tempo que eu não postava. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau.